Qual a diferença entre a graça atual e a graça santificante? Bom, a igreja ensina, além da graça atual, da graça santificante, existe também a graça de Estado. É interessante. A graça, de modo geral, o que é? É a ação de Deus na nossa vida, é a presença de Deus na nossa vida. A graça de Deus, ela potencializa as nossas qualidades. A graça de Deus nos dá força, a graça de Deus nos dá iluminação, a graça de Deus nos dá conhecimento. Né? Enfim, a graça de Deus é a ação de Deus na nossa vida. Né? A igreja ensina que quando nós somos batizados, nós recebemos a Santíssima Trindade, nos tornamos filhos de Deus. Né? E o catecismo ensina que ali nós recebemos o Espírito Santo com os seus dons, os dons infusos, sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. Então, é a graça de Deus como que, eu diria assim, em forma de semente, para que aquela criancinha cresça depois na graça de Deus. Então, é uma graça que nós temos ali, santificante, porque torna a pessoa santa. Eliminado o pecado original, nós temos ali. Então, a graça santificante é aquela graça que você tem quando você não está em pecado mortal. É dogma de fé que quando nós não temos pecado grave, pecado mortal, Deus habita em nosso coração. Quando Deus habita em nosso coração, nós temos essa graça de santificante que nos dá a santificação. Ok? Não quer dizer que a gente já esteja 100% santificado, mas a gente está no caminho da santificação. Bom, depois se pergunta sobre a graça atual. A graça atual é aquela graça que Deus nos dá para o momento que você está fazendo alguma coisa. E que a gente deve pedir a Deus essa graça. Jesus fala, né? No Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então, aquela graça que você pede para Deus para o trabalho que você vai realizar, aquela graça que você pede para Deus, aquela unção para uma palestra que você vai fazer, para um livro que você vai escrever, para uma conversa, às vezes difícil, que você vai ter com a esposa, com o esposo, com os filhos. Enfim, é uma graça para a ação atual. Entende? E que nós devemos pedir a Deus. A gente invoca o Espírito Santo sempre, né? Vinde, Espírito Santo. Né? Enchei os corações dos vossos fiéis. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas. É a graça atual. E a igreja fala também da graça de Estado. A graça de Estado é aquela graça para o meu estado de vida. Se eu sou um jovem solteiro, eu preciso ter uma graça de viver a castidade, né? Viver a santidade. Se eu sou casado, todas as exigências do casamento. Se eu sou um viúvo, agora de novo voltei ao estado de solteiro, então preciso também de uma graça especial. Se eu sou sacerdote, eu preciso de uma graça especial para viver o meu sacerdócio, que é uma coisa diferente. Se eu sou uma consagrada, se eu sou um consagrado, se eu sou um bispo, se eu sou papa, eu preciso de uma graça especial, uma graça para o meu estado, para a minha profissão. E a gente precisa mesmo sempre pedir a Deus isto, porque, lembrando mais uma vez, sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes a gente faz coisas erradas, né? Coisas que não vão bem, trabalho que não acontece bem, porque a gente não pede a graça de Deus. Eu gosto muito do Salmo 126, que diz, né? Se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores. Se não é Deus quem vigia a cidade, em vão guardam as sentinelas. Ele fala, não adianta você se matar de trabalhar, porque Deus dá o pão
aqueles que o amam até durante o sono. Leia o Salmo 126, o Salmo 120, você vai entender bem isso.